Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Thaísa Maluf, assessora de comunicação da Fiocruz aqui em Mato Grosso do Sul. E hoje estou junto com vocês aqui no Cisticircose em Foco, uma série de episódios em parceria com a Embrapa, a Fiocruz Mato Grosso do Sul, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Universidade Federal de Goiás e também o IAGRO, que esteve aqui recentemente, junto também com a UCDB, que é quem disponibiliza todo esse espaço aqui para a gente levar informação para você aonde quer que esteja. Bom, e hoje a gente está recebendo aqui no estúdio a doutora Alexandra Favacho, que é pesquisadora em saúde pública da Fiocruz, aqui em Mato Grosso do Sul. Doutora Alexandra, seja muito bem-vinda ao Cisticircose em Foco. Bom dia a todos, bom dia Thaísa, eu que agradeço estar aqui com vocês e poder falar de um tema tão importante para toda a população. Doutora Alexandra, eu queria assim que a gente começasse fazendo a abordagem dentro desse episódio da Cisticircose, a gente falar bastante sobre a saúde humana, porque vários colegas vieram aqui, né, com conteúdos importantíssimos, super relevantes, também falando sobre saúde animal, englobando a saúde única, né, que é a saúde humana, a saúde do ambiente e a saúde do animal. Mas na saúde humana especificamente, que é a tua área de atuação dentro da Fiocruz, né? Como é que a gente enxerga hoje? Como é que os pesquisadores enxergam a cisticircose? A cisticircose e a teníase, né? É um problema de saúde pública hoje, não só no Brasil como no mundo. E a gente falando aqui de Mato Grosso do Sul é alarmante, né? É muito preocupante por causa do número, incidência e prevalência dentro do nosso estado, né? Nós temos várias populações aí com bastante casos, né? E as pessoas têm aí o seu papel importante nesse ciclo, né? Da teníase e da cisticircose. Isso é muito, chama muita atenção da nossa pesquisa, da nossa missão como Fiocruz, que trabalhamos para a saúde da população, né? Então, a gente vê que o ser humano, né, o homem, vamos dizer assim, ele tem um papel importante no desenvolvimento, no ciclo de transmissão dessa doença, né? Trazendo que todo o processo de estar circulando esse patógeno, né, na população e no ambiente poderia ser evitado, e muitas das vezes, se o ser humano ele colocasse na sua vida, no seu dia a dia, alguns hábitos, bons hábitos saudáveis, né, para ele poder quebrar esse ciclo aí da transmissão do patógeno para o animal e para o ser humano. Quando a gente fala na saúde humana, né, e a gente tem aí o ser humano como um dos principais, se não o principal, que espalha, né, esse cisticerco por todo o ambiente e aí acaba contaminando o animal. Quando a gente fala desses hábitos, quais são esses pequenos hábitos? Porque a gente sabe também que tem grande parte do poder público que precisa fornecer saneamento para as comunidades rurais, para as pessoas que trabalham até na cidade mesmo, né? Que precisa do saneamento básico. E essas doenças negligenciadas geralmente vêm dessa falta de saneamento, né? Certo. Quais são esses pequenos hábitos e quais são as principais necessidades nesse caso? Sim. No caso dos hábitos, né, de saudáveis do dia a dia, o ser humano, ele precisa, né, a população, ela precisa ter aqueles alimentos, principalmente frutas, verduras, que tem ali muitas vezes na horta, fazer uma boa higienização desses alimentos, né? Botar, né, da água com hipoclorito e fazer ali a sua higienização. Com relação à carne que vem, né, os derivados dos animais, ela tem que fazer um cozimento completo, né? Evitar comer carnes cruas, porque é onde está, né, o cisticerco, onde que está, e isso pode vir a contaminar o ser humano. Então, fazer esse processo de cozimento desses alimentos, quando tiver uma horta, né, fazer a regação dessa horta com água limpa,
Não usar uma água, por exemplo, que foi usada lá no bebedouro dos animais, nem pegar uma água que vem que seja banhada por um esgoto, algo desse tipo. E é legal, assim, você falando essa informação, porque a gente focou aqui tanto em carne nesses episódios, né? Que eu mesma, como apresentadora, não tinha me tocado sobre essa condição das hortas, né? Sim. Porque muitas vezes, assim, que nem... até uma coisa engraçada que a gente até falou aqui nos bastidores, quando a mãe da gente fala assim, vai cagar no mato, né? Que, assim, é até um pouco escatológico a gente falar isso num episódio, mas é uma coisa que acontece muito, né? Aí a pessoa, ela tá ali na horta, tá plantando. Às vezes é longe da residência, ela acaba fazendo sua necessidade próxima à plantação, próximo ao local onde os animais tomam água, né? Ou se alimentam. Como prevenir isso? Esse cuidado a gente tem que ter, né? A pessoa que tem a sua plantação, ela tem que estar no local longe desses caminhos de esgoto, né? Então, ela tem que deixar longe da criação de suínos, do bovino. Ela tem que fazer no local separado para que ela não tenha, né, até mesmo a chuva venha e traga esse esgoto e faça essa lavagem, né, essa irrigação ali perto. Então, isso é um cuidado. A carne também é outro cuidado, né? Então, a gente tem que se prevenir e, ao mesmo tempo, isso já é uma medida de controle, né? Onde você tem uma melhoria ali na criação, né? Nas estalagens, né? Onde ficam os porcos, onde fica o gado. Então, assim, o que a gente estimula hoje é exatamente ter uma boa condição, né? De limpeza, higiene desses criadouros, desse local onde é criado. E ali, estimular que esses porcos sejam criados mais no confinamento, né? Para que não pastem, né? Não fiquem junto ali no meio ambiente, que não tenham acesso a esses dejetos, né? E, ao mesmo tempo, também ao esgoto, né? Isso também é prejudicial. Isso daí serve tanto para a criação, por exemplo, de suínos, quanto a criação de bovinos. Exato. E criação de outros animais que a gente vai consumir de qualquer forma. Exatamente. Essas carnes e os derivados, né? Eles têm que ser bem cozidos, eles têm que ser bem inspecionados por instituições oficiais, né? Que muitas das vezes a gente sabe que existe a morte desse gado ou desse suíno e ali mesmo dentro da comunidade isso é consumido, né? Mas o que a gente, nesses casos, o que a gente fala para as pessoas? Vamos fazer um bom cozimento dessas carnes, né? Essas linguiças. Então, vamos fazer um bom cozimento, a uma temperatura adequada, que tenha um cozimento melhor, já que não foi inspecionado, né, pelos órgãos adequados, oficiais. E por exemplo, né, essas comunidades, né, acabam se alimentando desses animais que não foram inspecionados, porque fazem parte ali, por exemplo, de assentamentos, algumas comunidades assim que já vivem essas práticas de uma maneira muito comum, né? Como é que essas pessoas podem saber, por exemplo, isso é até uma curiosidade minha. Qual a temperatura para eu fazer o cozimento de uma carne, assim? Porque tem muita gente que fala, né? Eu gosto da carninha mal passada, eu não gosto daquela carninha toda cinza já, né? O que seria uma temperatura ideal, por exemplo, para uma linguiça ou então até mesmo um bife, um assado de um animal como esse? Tem uma variação de temperatura, né? Mas as pessoas têm relatos que falam acima de 65 graus, né? Mas se você vai fazer uma fervura ali, você deixa ferver. Então, é acima de 100 graus, né? Então, fazer uma boa fervura para que essa carne, você quebre esse ciclo do parasito para vir para o humano. Isso é importante porque esse cozimento aos 100 graus ou a 65 graus, como alguns relatos falam, é importante para que você, né, inative ali o parasito que esteja naquela Daí ele carne. morre. Sim.
Tá. Sim. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Eu já tô, assim, fazendo muitas curiosidades aqui, ó. Vamos supor que eu optei por comer minha carninha mal passada. Certo. Tá? Eu não assisti o Cisticircose em Foco com a doutora Alexandra. E eu acabei fazendo essa opção. E eu acabei ingerindo um parasito. Que ele estava em atividade, ele não estava calcificado. Ele vai parar no meu intestino. Certo. E aí, o que acontece? Quando eu tô já, né, aí já dizia aquele outro ditado. Tá comendo muito, tá com a solitária na barriga. Eu acho que eu já usei esse exemplo aqui umas 3, 4 vezes. Sim. E aí, o que acontece? Então, esse parasito, quando você ingere, né, ele vai se alojar ali no intestino, né, delgado e tal. E ele vai amadurecer, então ele vai virar um verme adulto. Tá? E ele vai se alimentar dessas pessoas. Então, ele vai causar alguns sintomas. Na verdade, quando uma pessoa tem uma teníase, né? Assim, o certo não, o mais, geralmente, o que a gente encontra é ter pessoas assintomáticas. Elas alojam esse verme no intestino, né? Esse verme é um verme grande, né? De um comprimento ali de metros, que vai de 4 a 7 metros. Mas ele não sente nenhum sintoma, tá? Quando ele vem a sentir, isso geralmente não sente, mas quando ele vem a sentir esse sintoma, é dores abdominais, dores, náuseas, vômitos, dores que sejam mais digestórias, né? Ela tem uma perda de peso ou um aumento de peso, ou um aumento da fome, né? Porque tem uma solitária, um verme dentro de você. E só mais uma pergunta dentro dessa resposta ainda. Ela come o quê? Ela come o nosso alimento que vai pro intestino? Exatamente. É o que ainda não virou o cocô? Não, ela não come o cocô. Ela come os nossos nutrientes. E dali ela vai se fortalecendo, né? Tá. E crescendo dentro do nosso organismo. Então, muitas das vezes, quando ela vai eliminando também algumas proglotes, né, que são partes do corpo desse verme. E dentro dessas proglotes existem, assim, milhares de ovos, tá? Então, são essas proglotes e esses ovos que a gente encontra nas fezes. E muitas das vezes, se eles têm crianças até que conseguem colocar o verme, né, pelo ânus. E, às vezes, ela não percebe que esse verme, ela está ali na cama, está na sua vestimenta íntima. Então, na cama? Sim, existe sai caso, assim? Sim, daí ele sai e fica ali? Sim. Meu Deus. E aí é quando a mãe, né, ou a gente percebe, os familiares percebem que essa pessoa está infectada. E o interessante também é que essas pessoas, uma vez que uma pessoa vá ao médico e faça o tratamento, o diagnóstico dessa doença, que todos da casa façam a medicação. Né? Porque uma vez que tem esse verme, ela já está eliminando os ovos, né? Que com vento eles podem levar para outros locais. Então, é importante que todos da família façam a medicação conjunta com o paciente. Então, ao primeiro sintoma ou a primeira averiguação mesmo dessas proglotes ou desse parasito, procurar um médico para fazer a medicação adequada. Sim, o diagnóstico é muito simples, né, de se fazer. Então, um exame de fezes, o médico vai analisar e vai investigar a procura dessas proglotes nas fezes ou também os ovos desses parasitas. Então, uma vez que é diagnosticado, isso para teníase, né? Na cisticercose, a gente faz de acordo com alguns sintomas que esses pacientes possam ter. Por exemplo, onde esses cistos vão se alocar.
A localização desses cistos é onde ele vai apresentar esses sintomas. Então, por exemplo, tem uma convulsão, tem uma dor de cabeça. Então, o que o médico passa? O médico faz um pedido de uma tomografia, uma ressonância, para ver se esse cisto está na parte do cérebro. Então, é o que a gente chama a neurocisticercose. Tá, que daí vem do suíno. Exatamente. Tá. Quanto a essas parasitoses, que não deixa de ser também uma zoonose, porque vem dos animais para humanos, a teníase, ela tem os seus agentes, né, como a cisticercose, elas são doenças muito distintas pelo seu fato de serem causadas por tênias, que são esses vermes, né, causadores da teníase, distintos. Então, a gente tem a tênia solium, que vem do suíno, e nós temos a tênia saginata, que vem do bovino. Então, quando você quer distinguir uma da outra, são os hospedeiros intermediários. Então, uma vem do suíno, que é a tênia solium. E também tem a do bovino, que é a tênia saginata. E o que diferem também são os seus sintomas. Porque, como eu falei, a tênia que vem do bovino, ela causa todos esses sintomas, né, gastrointestinais. E o cisticercose, ela vai causar de acordo com a sua localização desses cistos, tá? Enfim, então, nessa proporção que o diagnóstico e o tratamento é muito rápido e simples, né? Quando você tem uma teníase, você consegue fazer um tratamento com um antiparasitário, que o médico vai recomendar, né, nas suas apresentações, né, de comprimido, e se é uma dose única ou se é fracionado. E então é uma doença que é muito fácil de ser tratada, né? Porém, a gente tem que prestar atenção nessas condições, né, de vida dessa população. E falando de uma saúde pública, né, de uma política pública, onde essas comunidades, elas precisam de uma rede de esgoto. Não adianta a gente fazer uma medicação, um tratamento através do antiparasitário, se você tem um esgoto ali. A céu aberto, né? E que você também, o que nós estamos fazendo aqui com esse podcast, Cisticercose em Foco, é uma medida de prevenção para a população. É uma educação em saúde, né? Onde a gente traz conhecimento à população e que a gente consegue, através dessas falas aqui, desses episódios, a gente chega à comunidade, né? Então, muitas das vezes, eles não têm esse conhecimento. Então, cabe a nós, né, dessas instituições, a gente levar esse conhecimento a essa população que muitas das vezes é cultural, alguns hábitos. E que a gente pode, né, identificá-los e mostrar para eles que não se faz mais dessa forma, não precisa ser feito dessa forma e que tem outras maneiras. Então, a gente apoiá-los, a gente mostrar várias maneiras e condições e medidas que eles podem tomar para se prevenir e até mesmo controlar. Então, vai depender muito, não só do poder público, mas também de cada um fazer o seu papel ali dentro da sua comunidade. Que bacana, né? Que bacana a gente saber, assim, que existem pessoas estudando isso, cientistas valorosos que vêm cada dia mais, assim, preenchendo essas lacunas de conhecimento que são importantíssimas para a gente conseguir, né, minimizar essas doenças, essas questões de saúde pública, para que a gente tenha um pouco mais de qualidade de vida, né? Exato. E, Ale, eu até tô te chamando de Ale já, que é uma intimidade aqui, gente. Esse Cisticercose em Foco é ótimo por causa disso. A gente já cria muitas intimidades aqui com as pessoas. Doutora Alessandra, eu queria fazer mais uma pergunta. Por exemplo, você falou que as pessoas, elas chegam a, por exemplo, perder muito peso ou ganhar muito peso porque come muito, né? Qual na parte clínica, a pior situação que um ser humano pode chegar por conta da teníase, né? Assim, no estágio mais grave, só pra gente entender. Sim, não tendo um adequado diagnóstico, né?
o prévio diagnóstico, assim, essa pessoa pode ter, né, uma desnutrição, principalmente nas crianças, né, ter uma desnutrição e acabar levando à morte. Existe também alguns casos já relatados que esse estágio, né, o ovo, a larva e o verme adulto, ele pode se alojar, por exemplo, perfurar a apêndice, né, e ali causar uma apendicite e aí causar algo mais grave. Então, vai depender aonde esse verme ele vai se prender, porque ele fica aderido à parede do intestino para poder sugar mesmo os nutrientes. Então, ele pode, na sua transformação ali de larva para o adulto, se alojar em outro local e ir para os órgãos, né? Ele passa pela corrente sanguínea, mas ele pode se alocar em outros órgãos. Isso, no caso da cisticercose da tênia, sólio, ou saginata, ela pode alojar no cérebro, dar uma epilepsia, convulsões, e isso pode levar a complicações maiores e até chegar à morte. É muito importante a gente conhecer essa questão mesmo, porque realmente é uma questão de vida, né? Sim. É uma questão de que as pessoas podem vir a óbito mesmo, né? Sim. Isso é muito complexo. Doutora Alexandra, eu estou muito feliz de te receber aqui mais uma vez, né? A senhora já esteve aqui junto com o professor Flávio. Fico muito feliz de estar podendo fazer parte desse projeto junto com vocês. É extremamente importante para o nosso estado, já que a gente sabe da importância da prevalência, né, da cisticercose aqui em Mato Grosso do Sul. Doutora Alexandra, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas que estão hoje te assistindo, te ouvindo, porque é muito importante a gente falar também sobre as questões animais, de inspeção, as questões das próprias perdas econômicas dos produtores, mas sempre lembrando, claro, da vida dos humanos, né, que estão envolvidos nesse ciclo e que é tão importante, né, a gente cuidar com carinho da nossa comunidade, e é o que a Fiocruz tem feito com maestria durante todos esses anos de existência. Exato. Para mim, assim, é um prazer estar aqui, fazer mais um episódio, estar nesse projeto, né? E trazer essas informações para a população. Eu acredito que seja uma das, vamos dizer assim, pequenas maneiras que a gente tem de estar ajudando, prevenindo e do controle também dessa doença. Espero que essas informações cheguem a quem tem que chegar, né? As pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, de saúde, né? De habitação, e que tenha um pouco de amparo nessas minhas palavras e de todos aqui, e que a gente faça, a gente faça o nosso papel na sociedade, né? A Fiocruz e as instituições, elas fazem pesquisa voltadas para a população. Juntamente com o poder público, as políticas públicas para essas pessoas, de uma forma, a gente vai estar contribuindo para a melhoria da saúde dessas pessoas. E não só das pessoas, mas também dos animais, né? Eu digo que os animais por si só, eles não têm esses hábitos, né, tão comuns para os humanos, mas eu acho que se a gente ter esse conhecimento, levar esse conhecimento para os humanos, eles podem, né, fazer com que esses animais tenham uma vida, uma saúde bem melhor. E isso vai ter o retorno para todos nós, né? Através de uma boa alimentação, com os processos de inspeção, o meio ambiente também agradece, né? Então, é nessa minha fala que eu espero que as pessoas entendam, né, o que a gente tem a levar para eles de uma forma mais, vamos dizer assim, mais geral, né? E não ficar apenas com pesquisas dentro da academia e assim levar esses resultados para a população.
Que bacana. Muito obrigada, doutora Alexandra. Imagina. Muito feliz de novo aqui. Somos SUS. Com certeza. E que bom, mais uma vez, te receber aqui. Obrigada. Né? Fazer com que essa informação chegue para muito mais pessoas. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. agradeço. Um abraço para todo mundo da Fiocruz que acredita no nosso trabalho também. Obrigada, viu? Ok. Pessoal, eu estou aqui finalizando esse episódio desse podcast com a doutora Alexandra Favacho. Quero agradecer imensamente a todos vocês que ficaram conosco até agora. Muito obrigada ao pessoal da UCDB, que forneceu aqui todo esse espaço e também fez a edição desses episódios aqui do Cisticircose em Foco pra gente, que é o que você está assistindo hoje. Eu também quero agradecer a Embrapa, Gado de Corte, que é uma parceiraça, né? Uma dos pilotos aqui desse projeto. Agradecer também a Fiocruz, mais uma vez, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Universidade Federal de Goiás. Também quero agradecer a Iagro, que foi aí um excelente parceiro durante essa caminhada. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco até agora e a gente se vê em uma próxima oportunidade. Até breve. Tchau, tchau.